Olá pessoal, estamos de volta, dessa vez para falar sobre o uso dos porquês, justamente pela grande dificuldade que as pessoas têm de compreender. É uma dúvida constante entre leitores e escritores. O uso dos porquês ele é um pouco complicado pelo fato de existirem 4 porquês. Porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e porquê separado e com acento. O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvida entre os falantes. É essencial entender e distinguir as 4 formas: porquê, junto e sem acento, porquê junto e com acento, porquê separado e sem acento, ou porquê separado e com acento. Quando usar porquê junto e sem acento? Porquê junto e sem acento é usado principalmente em respostas e em explicações. Porquê junto e sem acento indica a causa ou a explicação de alguma coisa. Porquê junto e sem acento pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, por causa de que e dado que, além de outras formas. Exemplos com porquê. Choro porque machuquei o pé. Ela não foi à escola porque estava chovendo. Essas 2 frases são explicações e essas explicações são colocadas assim, com porquê junto e sem acento. Quando usar porquê separado e sem acento? Porquê separado e sem acento pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. Possuindo um caráter interrogativo, porquê separado e sem acento é usado para iniciar uma pergunta, podendo ser substituído por exemplos com porquê separado e sem acento, na forma interrogativa. Observe que nós temos aqui 2 frases interrogativas, por isso que são usadas porquê separado e sem acento. Vamos lá. Por que você não foi dormir? É uma pergunta, então se usa porquê separado e sem acento. A segunda frase diz: por que não posso sair com meus amigos? Por que motivo, por qual motivo, por que razão ou por qual razão? Essas 4 opções que vocês estão vendo aqui são as 4 opções que se pode substituir o porquê separado e sem acento. Vocês observem que nesse caso é quando for em frases interrogativas. Substituição do porquê interrogativo. Por qual motivo você não foi dormir? Por qual razão você não foi dormir? Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Por qual razão não posso sair com meus amigos? Quando usar porquê separado e com acento? Porquê separado e com acento é usado em interrogações. Aparece sempre no final de frases, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Porquê pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Exemplos com porquê você não comeu, por quê? O menino foi embora e nem disse por quê. Substituição do porquê separado e com acento. Você não comeu? Por qual motivo? Você não comeu? Por qual razão? Esse por qual motivo, por qual razão, eles podem ser substituídos por, nesse caso aí, porque tem o mesmo valor. Tanto o porquê separado e com acento, como por qual motivo ou por qual razão, eles têm o mesmo valor na questão. O menino foi embora e nem disse por qual motivo. O menino foi embora e nem disse por qual razão. Observem aí que o porquê separado e sem acento está sendo substituído por qual motivo e por qual razão. Quando usar o porquê junto e com acento? Aparece quase sempre junto de um artigo definido, o e os. Vocês vão ver o porquê. Ou indefinido, e uns. Podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Porquê, junto e com acento, pode ser substituído por o motivo, a causa e a razão. Exemplos com porquê, junto e com acento. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Observa bem que
a gente pode substituir esse porquê junto e com acento por as seguintes frases. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo, tá bom? A gente pode substituir também por motivo, a razão. Observa a segunda frase. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Gostaria de saber os motivos de ter sido mandado embora. Gostaria de saber as causas de ter sido mandado embora. Nesse caso, a gente usou palavras acompanhadas de artigo para substituir o porquê junto e com acento. Motivo, a razão e assim por diante. A causa, por exemplo. Porquê junto e com acento é um substantivo. Daí a causa dele vir antecedido de um artigo. O, a, um e uns. Esse artigo substantivo, ele deve ser masculino, podendo sofrer flexão em número, o porquê, o porquês, os porquês. Dicas para o uso dos porquês. Porquê separado e sem acento, usando no início, ele deve ser usado no início de perguntas. Porquê separado e com acento deve ser usado no fim das perguntas. Porquê junto e sem acento deve ser usado nas respostas. E porquê junto e com acento deve ser usado como substantivo. Tudo bem? Eu quero que vocês observem agora alguns exercícios sobre o uso dos porquês. Identifique a frase escrita de forma correta. Por que eu devo acreditar em você? Na letra A. Letra B. Por que eu devo acreditar em você? Na letra C. Porque, nesse caso aqui, a gente está observando os porquês. Na primeira frase, você observou que tem porquê separado e sem acento? Qual a frase correta? Na segunda frase, porquê junto e sem acento? Na terceira frase, que é a letra C, porquê separado e com acento? E na última, que é a letra D, porquê junto e com acento. Eu devo acreditar em você. Observe. Todas essas frases, elas têm um som igual. Porque eu devo acreditar em você. Mas na hora de observar qual a frase está escrita correta, é aí que você deve observar. Qual a frase que está escrita o porquê correto? Porquê separado, nesse caso, e sem acento? Porquê junto e sem acento? Porquê separado e com acento ou porquê junto e com acento? A resposta certa é a letra A, porque está fazendo a pergunta. Nesse caso, nós usamos porquê separado e sem acento. Na segunda questão, indique em qual frase o uso de porquê junto e sem acento está correto. Letra A, por que você ainda está aqui? Nesse caso está junto e sem acento, nessa primeira pergunta. Letra B, foi passear porque estava um dia agradável. Na letra B, está usando o porquê junto e sem acento. Na letra C, você sabe o porquê junto e sem acento, no caso, de tanta discussão. E na letra D, ele perguntou isso porque, nesse caso, está sendo usado com porquê junto e sem acento. Qual dessas frases está sendo escrita corretamente? A resposta certa é a letra B, porque está fazendo ali uma explicação, está sendo uma frase explicativa. Nesse caso, vai ser usado o porquê junto e sem acento. Na terceira questão, está perguntando. Nesse caso, está escrevendo uma frase, mandando você completar com a forma correta. Vamos lá para essa letra A. Ontem não houve aula, você sabe, nesse caso, o porquê, qual o porquê vai ser usado? Letra B, as ruas, porque passeios já estavam enfeitadas. Letra C, comprei este vestido, porque quis. Nesse caso, eu estou falando a palavra porquê, estou falando a palavra porquê justamente porque todos esses traços vão ser substituídos por um porquê da forma correta. Letra D, ninguém entendeu o porquê da tua revolta. Nesse caso, letras A, B, C e D devem ser substituídos esses traços usando qual porquê? Observe que na letra A você vai trocar por porquê separado e com acento. Letra B, porquê separado e sem acento. Letra C, porquê junto e sem acento. E letra D, porquê separado, nesse caso junto. Letra D, porquê junto e
com acento. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e espero ter ajudado a tirar as dúvidas constantes a muitas pessoas, leitores e também a alguns escritores. Fiquem com Deus.